Fala galera, você que segue aí o Tio nas redes sociais. Hoje estamos aqui para gravar o segundo episódio do podcast Conte Me. Hoje eu tenho a honra de receber o pastor Gustavo Bem, Santos, né? Hoje o Gustavo vai contar um pouquinho, né, desse pastoreio, do lado empresário. E hoje ele vai aqui bater aquele papo gostoso com a gente, tá bom? Eu queria começar com a pergunta: quem é Gustavo Júnior? Quem é Gustavo? Quem é o pastor Gustavo? que é o pastor Gustavo, né? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade por você ter me convidado para estar aqui nesse podcast aqui, Conte o Mim, e é uma honra para mim estar aqui, lembrando que Deus ele permite, né, todas as coisas, né? Para mim estar aqui hoje aqui, para você estar fazendo esse podcast, foi a permissão de Deus, né? Eu acredito. E eu gostaria de dar uma boa noite para todos que vão ver esse vídeo, todos que estão me vendo nesse exato momento agora. Eu gostaria de agradecer desde já a cada um ouvinte, cada um que vai participar aqui desse podcast que juntamente conosco e louvado seja o nome do Senhor por tudo isso que tem acontecido. Lembrando que todo mundo conhece, sabe que eu nasci em Sabinópolis, nasci na cidade de Sabinópolis e na minha infância eu trabalhei aqui em Sabinópolis aqui vendendo picolés, engraxando sapatos, vendendo chup-chup. E a minha vida aqui foi aquela vida, né? Todo mundo sabe, quando né, antigamente muitas crianças vendiam picolé para Jane, naquela rotina de trabalhar engraxando sapato. E nessa época aí, né, já começou aquele sonho de empreender, né? De ser empreendedor. E então, quando eu fiz os 17 anos de idade, eu me alistei no Exército Brasileiro, que foi lá em Juiz de Fora, e o exército que eu me alistei nele, o Exército de Artilharia, alistei no Exército Brasileiro, e a partir dali eu fui chamado, né, convocado para me formar para ser soldado, e ali tinha uma carreira mais para frente, poderia se tornar cabo, né, sargento, após estudos ali. E o meu período ali que Deus permitiu que eu ficasse ali foi no período de um ano aproximadamente, fiquei ali Bacana, um ano. e retornei, né? Mas todos nós sabemos que tudo é permissão de Deus, então se não foi da vontade de Deus servir naquele exército ali, eu sirvo no outro exército agora, que é o exército de Cristo, né? O exército que não perde nenhuma batalha. E depois daquele tempo ali do exército, ali, aprendizado e tal, eu fui para Juiz de Fora, trabalhei lá, trabalhei no Banco Itaú, trabalhei no Credicar, trabalhei no Habib's, trabalhei em várias empresas ali em Juiz de Fora, e através dali eu comecei a frequentar, né, Tio Minho? Comecei a frequentar uma igreja evangélica, comecei a buscar a Deus ali, comecei a ir para os cultos e tal, e me interessei, né, pela palavra de Deus, pelo evangelho que era pregado, e a partir dali começou a transformação na minha vida, uma mudança de vida, né? Os hábitos começaram a mudar, a história começou a mudar, né? Jesus, você sabe muito bem que você é cristão, sabe que quando ele chega, ele vem para mudar a história. Eu aceitei esse desafio de entregar minha vida para Jesus, e hoje estou aqui já, né, desde 2008 que eu batizei nas águas e sirvo a Jesus Cristo, e o meu ministério tem mais de 12 anos, né, que eu sou pastor aqui na cidade de Sabinópolis, região, e nós estamos aí, né, levando o evangelho, pregando a palavra e sendo referência para a honra e glória do Senhor Jesus, levando a boa nova aos cativos em nome do Senhor. Bacana, bacana. E Gustavo, por que você decidiu ser pastor, né, nos dias de hoje? Então, pastor não é ser, né? Não é o que você decide ser, né? É um chamado, né? Não tem como um ser humano falar assim, eu vou ser pastor a partir de hoje, vou ser um padre a partir de hoje, vou ser uma autoridade a partir de hoje. Não, tudo tem que ser conforme Deus quer, né? O chamado de pastor é um chamado. Davi, ele pastoreava as ovelhas do pai dele, e depois Davi foi convocado para ser rei de Israel, e Davi ele exerceu um grande chamado sobre a face da terra. Da mesma forma, né, existem homens de Deus, mulheres de Deus que foram chamados por Deus para uma grande obra, né? Ser pastor é você curar as feridas, e mesmo você estando sangrando, você tem que curar as feridas. Ser pastor é amar o próximo, mesmo quando você está talvez sendo perseguido por alguém que está próximo, você tem que fazer o bem por ele. Isso é ser pastor, é abraçar a causa de alguém que está caído, alguém que está com a vida arruinada, com a vida na sarjeta, você chegar a abraçar e oferecer um novo tempo para essa vida, um tempo de mudança, um tempo de história. E o chamado de pastor, né, surgiu na minha vida quando eu cheguei e retornei de Juiz de Fora para cá. Eu já frequentava as igrejas evangélicas lá em Juiz de Fora, eu frequentei a igreja mundial, frequentei a igreja Universidade de Deus, e através desses pastores que foram, né, pregando a palavra, me orientando, o pastor Sandro também da Assembleia de Deus, né, lá em Rio Novo, próximo de Juiz de Fora, me orientando, eu senti, né, o que Deus tinha para mim, que era o chamado de pastorear ovelhas, né, o chamado de ser pastor, de levar a boa nova, de pregar o evangelho. E Deus foi cumprindo, foi acrescentando minha vida, né? Tudo certinho em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui, né, em Sabinópolis, levando a palavra, pregando o evangelho, Guanhães também, e também temos uma porta também em missão em África, Moçambique, onde a gente tem levado a palavra, né? Tem ajudado pessoas a conhecer mais de Cristo em nome do Senhor Jesus.
Gustavo, qual que hoje é a maior dificuldade, né, que a igreja hoje enfrenta, né, contra o mundo? Qual que hoje você vê como uma das principais dificuldades? Então, a igreja de Cristo na Terra, ela sempre vai passar por adversidades, perseguições, afrontas e até mesmo calúnias, né? E o interessante é que Cristo, né, sempre deixou bem claro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? Ainda que o inimigo tente perseguir ministérios, né, tente acabar com histórias, Deus sempre vai estar o quê? Mandando o escape. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? A porta que Deus abriu na minha vida e na sua vida, ninguém pode fechar essa porta, porque agindo Deus, quem vai pedir? Não tem como impedir o agir de Deus. E o interessante é que quando nós nos dedicamos à obra, sempre vai acontecer o quê? Do inimigo vir com artimanhas, com laços, ciladas, para querer te desviar do foco que é a presença de Deus. Só que nós estamos o quê? Convictos, nós que somos cristãos, nós estamos convictos que a nossa morada não é aqui, nessa terra. A nossa morada é no céu, é na glória, onde nós vamos estar reinando com Cristo por tudo sempre. Então não se compara o que há de vir com as coisas aqui da terra. Tudo nessa terra aqui é passageiro, né? O carro é passageiro, a casa é passageiro, a conta bancária é passageira. Só que o que mais nos importa é que nós vamos morar com Cristo. Ele foi preparar a morada para que aonde ele esteja, nós vamos estar junto com ele também. Amém? Gustavo, todo mundo sabe que o jovem hoje ele tem muita força, muito vigor. Como que os jovens, você vê os jovens, que querendo ou não, a igreja, ela passou de geração em geração, né? E como que você vê os jovens hoje na igreja? Como que você, assim, não, quem quer mudança, quem tá novo, gente mais velha, deixa pra lá. Mas o jovem sempre tá querendo mudança. Como que você acha que o jovem podia integrar, fazer parte dessa mudança? Então, os jovens, né, eles são uma força muito grande na igreja, no ministério, né? Os jovens, eles têm se empenhado, muitos jovens têm se empenhado a ser diferenciados nessa terra, porque existem jovens, infelizmente, que estão se deixando levar pelos caminhos errados, pelos caminhos obscuros, mas existem jovens que estão ainda firmados na primeira essência, né, no primeiro amor com Cristo e que têm levado o evangelho a sério. Na igreja evangélica, né, existem vários ministérios. Existem ministérios de dança para os jovens, existe o ministério de louvor, existe o ministério de teatro, né? Existe o ministério de intercessão, existe várias ali setores onde os jovens podem fazer também a sua parte ali, ajudando em prol do reino. E os jovens, com certeza, são uma força para a obra do Senhor em nome de Jesus. Sim. Qual o impacto que você acha que o seu ministério trouxe para as pessoas? Porque a igreja, né, ela acolhe as pessoas, abraça, igual você falou. Qual o impacto que o seu ministério já fez na vida de alguém assim? Fala assim, não, realmente mudou. Mudou. Eu vou dar um exemplo aqui, né, de uma pessoa que eu admiro muito pelo o chamado de Deus na vida dele. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nada de glória para mim, mas que a honra e a glória seja sempre de Jesus. O Alex, né, o Alex do Gesso. E hoje em dia a profissão dele é gesseiro. Mas o Alex do Gesso, quando eu cheguei em Sabinópolis, né, quando Deus me trouxe aqui para Sabinópolis, e quando eu comecei a pregar a palavra, quando eu comecei a anunciar o evangelho, eu, mais a minha família, a minha mãe, missionária Geralda, e mais obreiros ali da igreja, nós íamos aqui na cadeia, na antiga cadeia aqui, ó, né, próximo aqui à delegacia, a gente ia ali pregar a palavra, né, tinha uma autorização do delegado, a gente ia ali pregar a palavra, anunciar o evangelho, e chegou um certo dia que o Alex, ele estava ali, preso, né? Ele me vendo ali pregar, né, anunciando o evangelho, levando a palavra de amor, a palavra de consolo, uma palavra de restauração. Ele me chamou depois da pregação, né? E falou comigo assim: olha, pastor Gustavo, eu quero mudar de vida. E eu falei com Deus aqui, se Deus me tirar daqui, ele falando para mim, se Deus me tirar daqui dessa cela, eu quero servir ao Senhor Jesus, eu quero ser um pregador igual ao Senhor. E naquele momento ali eu fui impactado com aquela palavra que ele me falou, porque eu não estava esperando aquilo dali de um preso, né, que estava por trás das grades, falar aquilo comigo. Sim. E quando ele falou aquilo comigo, como servo de Deus e como autoridade perante Deus, eu também usei minha fé. Eu falei com ele assim: olha, Alex, é o seguinte, eu vou te dizer algo, Pai de Deus, aqui agora. Deus, ele tem o poder de te restaurar, e de te tirar, e de fazer você uma pessoa diferenciada nessa terra. Você acredita nisso? Ele falou: sim, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu tenho certeza que ele está fazendo minha vida extraordinária. Orei para ele, entregou a vida para Jesus, passaram-se algum tempo, ele saiu, né, lá da prisão, saiu o alvará para ele saiu da prisão, foi até a nossa igreja, né, foi até o nosso ministério, ele realmente começou a mudar tanto a postura, que eu até desconfiei, porque algumas coisas que ele perguntava para mim, as atitudes que ele tomou no princípio, eu assustei, porque foram mudanças
que ele tomou radicais na vida dele, que eu fiquei surpreendido. Ele perguntava para mim todas as coisas com medo de pecar, com medo de errar, com medo de falhar. E eu falei assim: olha, conversei com a minha mãe, que é missionária, conversei com a minha esposa na época. Eu falei assim: olha, realmente esse irmão vai dar muitos frutos para o Senhor, né? E depois daquilo dali, sabe, ele foi, buscou o Senhor, mudou de vida, sabe? Casou, levou uma vida digna perante o Senhor. Ele, hoje em dia, né, você pode perguntar para qualquer pessoa que o Alex do passado, que, né, traficava, que talvez fazia coisas erradas, aquele Alex morreu. E nasceu uma nova pessoa perante Cristo. Hoje ele é um servo de Deus, a família dele também, né? A família tem sido exemplo na cidade, que tem levado o evangelho, uma pessoa diferenciada, que Deus ele fez um milagre. Eu louvo a Deus muito por isso. Fez um milagre através da minha vida aqui em Sabinópolis, aqui do meu ministério. E eu fico. Esse foi um fato marcante, né, na minha história, no meu ministério. Em nome do Senhor Jesus. É um bom exemplo aí, ó. A mudança, né? Se a pessoa quiser, ela acontece, Isso, né? isso, Basta isso. pôr o Senhor no meio que Isso. acontece. Gustavo, nos bastidores aqui, você estava falando de um projeto seu, que você queria contar um pouquinho dele, que é a Missão Resgate, né? Você estava contando que foi surgir no mistério e agora você tem um projeto, além da igreja, que se chama Missão Resgate. Você quer falar um pouquinho desse projeto? Isso. Tio Min, o projeto Missão Resgate é um projeto que surgiu do coração de Deus, e Deus me colocou como presidente desse projeto para abençoar vidas e para ajudar vidas E como que isso que funciona? estão Como que é isso? caídas, né? Vidas que estão no submundo das drogas, no alcoolismo, né? Talvez no crack, na maconha, a pessoa está viciada, a pessoa já perdeu tudo na vida, a pessoa não tem mais, está no fundo do poço, a pessoa já não tem mais solução para ela, a família está sofrendo, a esposa já não aguenta mais manter o relacionamento, porque as drogas, infelizmente, ela tem destruído famílias. Quando alguém da família se envolve num vício das drogas e perde tudo, se afunda, a família sofre junto. Quantas famílias de Sabinópolis aqui, não só em Sabinópolis, mas região, que estão sofrendo nesse momento agora, porque o filho já faz 10 dias que não vai em casa, a filha já tem uma semana que não volta para casa, né? O esposo sumiu do papel de pai, né? Por quê? Porque as drogas, infelizmente, têm destruído a sociedade, né? A humanidade. E esse projeto surgiu com a intenção de levantar vidas que estavam caídas, né? Há mais de 10 anos atrás eu coloquei meu coração, Deus permitiu que esse projeto fosse fundado para resgatar vidas, né? Vidas que estavam no submundo das drogas, pessoas estavam caídas, não só de crack, maconha, mas também cocaína, bebidas, né? No alcoolismo. E esse projeto, né, já levamos já várias pessoas aqui de Sabinópolis, não só daqui de Sabinópolis, mas também da capital de Belo Horizonte. A gente tem cumprido o nosso chamado, a nossa missão, e esse projeto funciona da seguinte forma, tio Minho, olha só. Eu, inclusive, vou até falar isso aqui, depois eu posso até pegar o corte aqui e colocar, né, para divulgar. O projeto Missão Resgate é um projeto que tem a finalidade de ajudar vidas que estão caídas, né? E talvez você conhece alguém aí que está sofrendo, né, no vício das drogas, no vício da bebida, e já fez de tudo para querer sair e não conseguiu. Já fez de tudo para querer abandonar esse vício, a família já fez de tudo, já tomou remédio, já fez tudo, não resolveu. Eu quero convidar você que está vendo esse vídeo agora, o podcast com o tio Minho aqui, para falar desse projeto para essa pessoa, né, que o pastor Gustavo está à disposição, né, juntamente com o projeto Missão Resgate, para ajudar você a recuperar das drogas. Você que está caído, não espere, olha só, não espere você perder a sua vida para você procurar ajuda, não. Procure agora, estamos aqui à disposição para te ajudar. Pai, mãe, o seu filho, dê oportunidade para eles. Não desista do seu filho, não desista do seu esposo, você esposa. Não desiste, porque ainda existe uma oportunidade, né? Eu vou passar depois, Tio Minho, vou mandar para o Walterval depois do Tio Minho, o vídeo das pessoas que estão recuperando lá. Né? Existem várias pessoas, além de Laura, né, a filha da miúda, o Matuzinho lá da Populares Velhas, e outras pessoas, meu Douglas, o antigo Fulgo Pardal, Douglas roubava muitas pessoas, dá maior trabalho esse Sabinópolis aqui, tá lá agora recuperando, mais de 2 anos já que está se recuperando. Então, meu irmão, existe a oportunidade, nós queremos dar a oportunidade, né? Nós estamos aqui para dar a oportunidade de mudança de vidas, mudança de restaurar vidas em nome de Jesus. Você falou desse projeto e você tem parceria com pessoas de outras cidades? Como funciona esse projeto? É com doação? Como que é esse projeto? Então, esse funciona. Então, Tio Minho, esse projeto, né? A maioria das vezes, né, as famílias não têm condição de pagar, porque a maioria das comunidades terapêuticas do Brasil, clínicas de recuperação do Brasil, cobram valores absurdos, né? Cobram lá 2 mil, 3 mil reais para internar uma pessoa em uma comunidade. Os custos são altos. Só que aí que entra o projeto, né? O projeto entra no meio da situação, procura vagas
onde existem vagas de clínicas de comunidades parceiras, né? Como eu Sim. conheço muitas Cristãos. pessoas No caso, cristãs. eles são Todas as cristãos. comunidades são cristãs onde eu tenho um projeto, onde que o projeto meu trabalha, todas são cristãos. Todas as comunidades são cristãs. E lembrando que a gente vai, intervém, pega o parente, né, o familiar aqui, talvez a pessoa, o meu filho tá querendo, meu filho decidiu ir. A gente vai lá na família, conversa com a família, conversa com a pessoa que está dependente químico, explica a situação, né, olha nos olhos realmente se a pessoa quer realmente mudar, né, vai lá, a gente conversa, a pessoa aceita o desafio, nós levamos a pessoa, pegamos aqui, levamos até Belo Horizonte, levamos até onde tem que levar, né, são várias comunidades, Belo Horizonte, Santa Luzia, existem várias, né, Conselho Lafayette, a gente pega, Bacana, leva né? a pessoa, acompanha a pessoa passo a passo, e a gente vai o quê? Dar oportunidade. A pessoa lá vai ter laboterapia, o interno, né? A pessoa que é internada lá tem laboterapia, que é a plantação, onde a pessoa vai ter um momento ali Bacana. de laboterapia, plantação lá numa horta gigante lá. Tem cursos profissionalizantes, lá tem curso de cuidador de idosos, curso de barbeiro, lá tem cursos profissionalizantes, padeiro, lá tem vários cursos lá. A pessoa pode sair de lá um cuidador de idosos. Então a pessoa vai para lá, quem está na dependência química, vai para lá sabendo que é um momento de oportunidade. Você tem que agarrar, né, essa oportunidade, que é um momento de oportunidade. Então tem os cursos profissionalizantes, tem a laboterapia, tem psicólogo que vai entender a pessoa, porque a maioria das pessoas que se envolvem nesse mundo aí e estão caídas, existe alguma causa por detrás, né? Algumas pessoas se apegam tanto, mas pegam tanto nas drogas e, felizmente, caem no fundo do poço. Aí tem psicólogo também que vai tentar ajudar a compreender, a conversar, para saber o que essa pessoa está passando dentro dela, o que está acontecendo, né? E também tem um momento de oração, um momento de culto, né? Diariamente, praticamente, tem cultos ali, né? Lembrando que não é obrigado, ninguém não é obrigado a fazer nada, a pessoa é livre-arbítrio, a pessoa está lá porque quer, a porta fica aberta, a motozinha está lá, faz 6 meses, o portão, né? O portão do sítio fica. Se a pessoa quiser fugir, pode fugir. Apesar que ninguém não foge, porque é bom demais. Se uma rapaz está lá 6 meses já, né? O motorzinho está 6 meses se recuperando, porque é bom. Então, a pessoa tem que ter o livre-arbítrio de ficar lá e tem que ter a força de vontade também de prosseguir no tratamento, né? O tratamento é 9 meses, a pessoa fica lá, tem o direito de fazer esses cursos, né? Sai de lá tratada, recuperada, e depois dos 9 meses a pessoa pode seguir a vida, né? Lembrando que vai ser matando um leão a cada dia, porque não é fácil, né? Sim, sim. É muito gostoso e bom saber, né, Gustavo, que você, junto com a sua igreja, se preocupa com essas pessoas, né, que infelizmente, por um motivo ou outro, caíram nesse mundo. Verdade. Mas muito bem explicado aí, as pessoas que quiserem interessadas, depois Isso. vou deixando o contato dele aí, Pode para pegar estar o telefone. procurando. Tá bom? Gustavo, a gente já falou um pouquinho do seu ministério, você já contou um pouquinho da Missão Resgate, né, que é um projeto aliado junto com a sua igreja, junto com as parcerias. Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre o Cef Tour, né, que é uma empresa, né, além de pastor, você também é empreendedor, né? Isso. Tchumim, aí o Cef Tour, né, surgiu no ano de 2018, aqui em Sabinópolis. Esse intuito dessa empresa ser gerada, né, foi Deus que colocou no meu coração também, mas tudo foi através de uma oportunidade, né? O ramo de viagens é um ramo que está na minha família há mais de 20 anos, né? Meu pai, ele levava as pessoas para a Romaria, para Cidade do Norte, o Carlinhos Cachorro Quente, meu pai, e todos os anos eu viajava com meu pai de ônibus, né? Nós íamos na praia, ia para o Cidade do Norte, né? Aquele roteiro aqui de Sabinópolis, até lá um roteiro longo, né? E o turismo já está na minha família mais de 20 anos atrás, com meu pai, né, levando para Romaria, para Aparecida do Norte. E 2018, Deus parou a oportunidade, eu fundei o CFTU, né, o CNPJ, tudo certinho, e depois que a gente lança um projeto perante Deus, todo mundo, né, você que crê em Deus sabe que tudo se coloca nas mãos do Senhor, Ele faz acontecer, e coloquei nas mãos do Senhor, e Deus começou a abençoar, Deus começou a preparar clientes, comecei a estudar sobre o turismo, comecei a preparar minha vida, inclusive até faculdade de turismo, já escrevi na faculdade de turismo, estudei turismo, preparei, né, o ambiente da minha empresa para quê? Para me receber clientes, para me estruturar cada vez mais no ramo de turismo, e a empresa foi crescendo, né? Como um colega meu falou comigo, Gustavo, se você fizer direitinho, né, fizer tudo certo, é como se fosse uma bola de neve. Tudo se fizer certo no turismo, é como se fosse uma bola de neve. Vai crescendo, 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 e você vai ver a dimensão que vai tomar, mas tudo através de quê? De você agindo correto, né? E sempre agir correto, nunca agir errado. Clientes pagavam passagem na mão, pacote de viagem comprando, pacote na mão. Pessoa nunca agir errado, né? Inclusive o tio Minha, ele foi comigo na primeira viagem dele aqui próximo aqui, né?
país aqui próximo ao Brasil, que é Paraguai e Argentina. A primeira viagem que o Tchumim fez juntamente comigo, Sim, sim. né? Devo lembrar. Tem mais de uns 3 anos essa viagem já, mas foi uma viagem top, excelente. Aí o Cef Tour, né, realizou o sonho também do Tchumim também de ir, né, nas Cataratas do Iguaçu, que é uma das maravilhas do mundo, Paraguai e Argentina. E eu tenho realizado sonhos, Tchumim. Eu falo bem claramente que o Cef Tour é uma empresa que ela realiza sonhos também, que várias pessoas falam comigo isso, não, Gustavo, você me ajudou a realizar o meu sonho de andar de avião, de conhecer outro país, de passear. Eu fico feliz por isso. Eu mesmo, vocês estão ouvindo o podcast nesse momento, a primeira vez que eu voei de avião foi com o Cef Tour, né? Eu e minha esposa, já fiz algumas viagens com o pastor Gustavo, né? Isso. A empresa dele é séria, é bacana. Balneário, Santa Catarina. Balneário, Santa Catarina, algumas oportunidades que eu tive de viagem foi com o Gustavo. Isso. Né? Ô, Gustavo, você, como um agente de viagem, né? Já viajou em diversos países. Quantos países você já viajou ao todo? Se você consegue calcular quantos países dá para citar aí pelo menos uns. Sei que foram muitos, citar pelo menos 5. Eu vou citar uns 5 países aqui que eu creio que é o sonho de muitas pessoas conhecer esse país aqui. A honra e glória do Senhor, Deus me permitiu que eu fosse lá, né? Alguns países eu fui pregar a palavra e alguns países eu fui passear mesmo, como turista, né? E aprender também sobre o turismo. Nos Estados Unidos, né? É um dos países. Você foi na América do Nos Norte? Estados Unidos, já fui 4 vezes nos Estados Unidos. A maioria dessas vezes tudo eu fui pregar mesmo. Uma vez que eu fui como turista, a maioria eu fui pregar, mas também mesmo pregando eu turista também lá, eu vou lá na Times Square, em Nova York, tem vezes que eu fui na Disney também, e fui também, né, como falei, os Estados Unidos é um dos pontos turísticos, onde que muitos brasileiros têm o sonho de estar indo lá, inclusive a nossa agência, ela também trabalha com solicitação de visto americano, visto canadense, e eu sei que os sonhos de muitas pessoas estão aqui, em ter o seu visto americano, a nossa agência também trabalha com esse projeto também de ajudar os brasileiros a conquistar o seu visto americano. Estados Unidos, vou falar 5 que eu falei, né? Portugal, que é um dos países também mais visitados também pelos turistas brasileiros. Portugal já não tem tanta burocracia para ir, né? Só passaporte para ir. Paris, né? França, onde existe também uma Disneylandia lá também para quem não para quem passou, sabe, eu quero ir para Disneylandia, mas não quero ter que ir fazer entrevista no consulado para tentar visto nem nada. Disneyland Paris, né? Lá você pode dar apenas o seu passaporte, você pode ir para lá. Não é só a Torre Eiffel, não. Não é só a Torre Eiffel, não tem Disneyland também lá em Paris, tem Bacana. Disney em Paris também. Outro país também que é top também, Madrid, né? Já fui em Madrid também, né? Madrid é próximo a Portugal também ali. E mais um país que é perto do Brasil que eu vou falar também aqui, que faz parte, você pode ir só com identidade, porque faz parte do Mercosul, né? Lima, né? Lima, Peru também faz parte. E mais um, Chile. Chile também faz parte também do Mercosul. Você fala do Chile, o que eu vou ver no Chile? Você pode apenas sua identidade para o Chile. No Chile, no mês de junho, né? Junho, maio, ali nesse meados assim, você vai encontrar neve, né? Até em agosto ela tem estação de esqui, né? Estação de esqui Farellones, que ela abre no decorrer de maio a agosto, fica aberta a estação de esqui. E também tem vários pontos turísticos ali no Chile ali. Tem prédios ali antigos, onde você pode conhecer quem gosta de história ali, tem uma história toda por detrás no Chile, tem as cordilheiras, né, dos Andes, onde você, quando o voo chega no Chile, você vê já as cordilheiras cobertas com neve. Mais longe um pouquinho, você pode ir em Portillo, que é um lago próximo às cordilheiras com gelo. São vários pontos turísticos ali, fora a culinária, a comida do Chile que é diferenciada. Então, você indo para esse país aí, qualquer país que você quiser conhecer, é só entrar em contato comigo, foi o Cef Tour, que nós realizamos o seu projeto aí de você conhecer outros países, tá ok? Aqui, Gustavo, os bastidores que a gente estava falando também que você tinha ido em Israel, né? Esqueci Israel de falar, muito e África. Como que é a África, por exemplo, que a gente vê a África pela televisão? É igualzinho assim? Tem alguma diferença? Isso aí, Onde você foi na África? Isso aí é muito importante você falar de Israel, porque Israel eu poderia ter citado aqui nos 5 países que eu fui, né? Israel é um país, todo mundo sabe que os cristãos do Brasil, não só evangélico, mas católico, né? Todo mundo, as atenções, né, estão voltadas também para Israel também. Israel, a cidade onde que Jesus passou, onde Jesus ele teve um tempo do seu ministério, ele é uma cidade brilhante, onde também você que tem o sonho de se realizar, de ir para lá, entre em contato com a nossa agência. Vamos chegar agora na África, né, como o Tio Min falou comigo sobre a África, né? Quando eu cheguei na África, Tio Min, eu senti que o povo lá é um povo muito amoroso, um povo carinhoso, entendeu? Um povo carinhoso, um povo que realmente não só o carinho que eu senti por eles tão grande, que também a parte da pregação, né? Quando eu pregava nas igrejas ali da África, ali, o fervor do povo pela palavra é um fervor diferenciado. Não é, apesar que eles passam situações difíceis, mais difíceis do que a nossa aqui do Brasil, porque o Brasil está num patamar
X, né? E a África está num patamar mais abaixo. Só que lá a adoração, o povo em si, é um povo que, independente das situações diversas, independente das provações, independente das lutas, eles estão lá na igreja adorando, né? Inclusive, um culto lá da África, lá eu cheguei lá, já tinha começado o culto mais de 2 horas, porque o pastor ele me levou para esse culto lá, e eu ia ser o segundo pregador. Tinha 2 pregadores desse culto. Eu esperei mais ou menos umas 2 horas e meia para me pregar. Eu preguei, né, a minha pregação lá ainda, preguei, fiquei um tempo na igreja. O culto lá durou aproximadamente 5 horas. O culto lá durou. E ninguém arrastou o pé da igreja, ninguém ficou reclamando, olhando para a relógio, querendo ir embora, nada. O povo lá é um povo que busca a Deus mesmo com sinceridade e adoração tremenda perante Deus. Sim, sim. Ô, Gustavo, e desses países todos que você citou aí, qual você mais gostou? Fala assim, não, aqui a comida é boa, a comida não é boa. Qual país? Você, ó, vou viajar amanhã. Vai para esse país, você indicaria. Eu Tenho vou aqui 10 mil para viajar. Para onde eu vou? Qual é o CF Tour? com o Setetu, com 10 mil reais, eu falo a verdade para você, que nossa agência de viagem é uma agência que ajuda a pessoa a economizar mesmo, fala a verdade. O intuito da CFTU surgiu no mercado para isso, para a pessoa economizar. Porque existe agência de viagem aí que a pessoa viaja de ônibus, vai gastar 2 mil, 3 mil de ônibus para viajar. Comigo, tem pessoas que viajaram aqui esses dias para o Paraguai e Argentina, conheceu 2 países, Paraguai e Argentina, e foi na Cataratas do Iguaçu ainda. E as viagens são feitas de avião, de né? avião. Foram de avião comigo, gastaram 1.000 e poucos reais. Né, de avião. E olha só, com hotel pago, passagem de volta, guia turístico, tudo lá gastaram 1.000 e poucos reais, 1.200 reais, aproximadamente, com hotel e tudo pago. Então, o que acontece? O intuito do CFTU é que a pessoa vem economizar. Agora, a culinária, o país que eu aconselho a pessoa viajar, a pessoa que talvez, pastor, eu tô com 2 mil reais, eu quero viajar para algum país aqui perto. Eu aconselho a pessoa então viajar para Paraguai, Argentina, ou Buenos Aires, né? Ou até Chile. Chile nós temos promoção de passagens aéreas aí de 800 e poucos reais mais taxa, ida e volta, né? 400 e poucos reais para ir mais taxa e 400 e poucos reais para voltar mais taxa. Então, e nós estamos ligados, nós estamos online, né? Direto, pesquisando ali passagem. Eu tenho grupo onde eu pago, grupos onde que eu participo ali de promoções, onde rola promoção direto. Tem vezes que eu mando para os clientes meu lá, ó, gente, promoção. Eu tenho um grupo, eu quero até convidar as pessoas também. Eu tenho um grupo do WhatsApp, onde está escrito lá, né? A descrição do grupo é essa. Viagens Promo. Onde, quando sai uma promoção, eu já lanço esse grupo. Aí tem clientes meus que falam assim, opa, eu gostei, Gustavo, dessa promoção, eu quero ela. Aí tem pessoas que pagam lá para Recife, por exemplo, Recife é o litoral top, praia top, a pessoa paga lá 500 reais e de volta. Tem pessoas que pagam Rio de Janeiro aí, promoção, 300 e poucos reais mais tarde e de volta. Tem pessoas que querem ir para São Paulo, paga lá 400 reais e de volta com taxa e tudo. Tem pessoas que querem ir para os Estados Unidos, paga lá 3 mil reais, né, mais taxa. Os Estados Unidos tem que ter visto, mas promoções rolam direto esse grupo. Né? Eu quero convidar também as pessoas para entrar nesse grupo. Você que tem vontade de pagar barato, quer viajar barato, economizar, entre nesse grupo, vai estar no link abaixo, eu vou deixar aqui na descrição desse grupo. Você vai entrar e vai economizar. Sabe o tanto que você vai economizar? Você vai me agradecer e falar assim, não, realmente, gostei de tentar nesse grupo. Então, beleza. Então, para viajar com o CF, tu não precisa ter muito dinheiro. Eu citei 10 mil, então você acha que com valor a menos a gente consegue passear? Consegue, tio. Inclusive, em dezembro agora, nós estamos querendo levar uma caravana para a praia. As pessoas não vão gastar mais que 1.000 reais. Vai de avião e tudo. Passagem, ida, volta, hospedagem. Não vai gastar mais que 1.000 reais. E tudo vai fazer pacote barato. E a pessoa pode parcelar até 18 vezes, né, com a gente. Entendeu? Diferencial é esse. 18 vezes pode parcelar. E algumas pessoas são aprovadas até o boleto. Pessoal, não tem cartão de crédito, não tem nada, eu quero pagar no boleto. Tem pessoas que são aprovadas até o boleto para ela pagar no boleto. Bacana, muito bacana a sua atitude. Gustavo, e dentro do Brasil, você citou aí a Argentina ali, Paraguai e Chile, né, como os países mais baratos para se viajar. E dentro do Brasil, onde que você foi e falou assim, esse lugar é bacana, eu quero voltar? Um lugar bacana no Brasil? Um lugar bacana no Brasil que eu fui e gostei foi em Recife. Viu? Recife é um lugar top. Recife é um lugar onde tem as praias mais belas do Brasil. Você pode ir ali também em Porto de Galinhas, que é a região de Recife também. Ali de Recife, você pode ir também em Maragogi, que é próximo também, porque alugar um carro lá e pode ir para Maragogi. Essas praias, são consideradas verdadeiros Caribes aqui do Brasil. Talvez a pessoa fale assim, mas o Caribe lá tem uma água azulzinha lá em Bogotá, em San Andrés, esse lugar lá no México, Cancún. No Brasil também tem esses lugares também. Só que a pessoa ali não sabe, vai na praia, talvez aqui em Vitória, Espírito Santo, aqui, onde que a água não é tão cristalina assim. Quando você vai lá para o Nordeste, a água já começa a ficar mais cristalina, a água fica mais azulzinha, bonita. Esses lugares são considerados Caribes, né? Aqui no Brasil tem vários lugares que são considerados Caribes, como Cabo Frio, tem lugares lá que a água é clarinha, azulzinha. Lá em Recife também, lá em Porto de Galinhas, lá em Maragogi, onde você pode pagar um mergulho ali, pode pagar uns 100 reais ali, você mergulhar, tirar foto lá debaixo da água com um cilindro, né?
Então, o turismo abrange, né, o mundo inteiro, né? Você pode conhecer o mundo inteiro através do turismo. Sim, bacana. O rapaz parece que viaja bem, viaja muito e Viajar é bom. conhece, né? Verdade. Conhece o nosso Brasil. Gustavo, e sempre quando a gente viaja, a gente fala assim, gente, tô com vontade de morar nesse lugar. Já teve algum lugar que você teve vontade de morar, fala assim, nossa, se eu pudesse, eu ficava aqui. Ou Eu, nunca passou pela cabeça? eu vou falar a verdade, né? Eu, como pastor e dono dessa agência, eu vou falar a verdade para vocês, viu? Sinceramente, um lugar que eu tive vontade de ficar, quando eu cheguei lá, que a primeira vez que eu cheguei lá, eu vi realmente, falei assim, não, esse lugar aqui é um lugar da pessoa morar mesmo, ficar mesmo. Foi os Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, por exemplo, na época, né? Eu cheguei nos Estados Unidos e isso aí deve ter uns 4 anos atrás. Cheguei nos Estados Unidos e eu vi os carros passando e tal, aquele negócio todo, aquelas ruas todas limpinhas, tudo arrumadinho, as casas bonitas, os preços, né? Das roupas boas, um valor bacana. E o que o país oferece para a gente lá é algo extraordinário, né? A pessoa chegar e compra um carro lá, né? Rapidamente, já trabalha lá num mês, a pessoa trabalhar, consegue comprar o carrinho dela, a pessoa consegue adquirir coisas mais fáceis, né? Um, um tênis, por exemplo. Talvez. Eu só fui ter meus tênis originais só quando eu viajei para outros países aqui no Brasil, que é muito caro, tênis original da Nike. Quando eu fui nesse país, eu, né, adquiri tênis lá originais, por quê? Porque é barato. Né? Não é igual ao Brasil. No Brasil a gente paga aqui um tênis aqui R$ 1.000, R$ 1.500. Lá você compra tênis de US$ 30, US$ 40, US$ 50, né? Que dá 200, dá 300 e poucos reais, 200 e poucos reais. Então, tipo assim, a diferença é muito grande. Roupas originais. E nesse país eu fiquei com muita vontade de morar. Lá nos Estados Unidos, fiquei com vontade de morar. Eu só voltei para aqui, só voltei para Santo Novos, que até muitas pessoas falam assim: não, Gustavo, você deu bobeira, você não fica aí, mora isso aqui. Não, porque a gente tem que ser movido pelo propósito de Deus. É Deus, ele tem um propósito na nossa vida, né? Aí, nem tudo na vida é só dinheiro, né? Tem um propósito. Deus me colocou aqui, por enquanto, o propósito. Então, enquanto o propósito de Deus for nessa região, for minha vida aqui, eu vou ficar aqui. Agora, enquanto o propósito não terminar, né? A gente tem que fazer aquilo que Deus quer na nossa vida, porque a gente é guiado por Deus, né? Ô, Gustavo, e por que Eusef Tour? Por que esse nome? Então, tio Min, Yosef significa no hebraico, né? O Deus que acrescenta, né? Deus me deu esse nome, Yosef, significa o Deus que acrescenta, porque eu falo a verdade. Tudo que eu tenho, né? Graças a Deus, primeiramente Deus na minha vida, e tudo que eu tenho, que eu adquiri na minha vida, viagens internacionais, levar minha família para o lazer, né? Graças a Deus saí fora do aluguel, conquistei meu carro, né? Tudo isso aí foi através de Yosef Tu, que é o Deus que acrescenta, né? Bacana. E eu louvo a Deus por isso. E a Yosef Tu me ensinou, né? O quanto é importante uma pessoa lutar pelo empreendedorismo na vida dela, porque eu desde criança, vendendo picolé, engraxando sapato, empreendedorismo. E quando eu fiquei mais velho, eu falei assim: eu vou progredir, vou batalhar nisso aqui, eu vou conseguir. Graças a Deus consegui, né? Lutei, consegui, estou rompendo. Né? Clientes, graças a Deus, clientes me chamam aqui no celular, tudo é online, né? Nem precisa ter, nem porta aberta, da agência eu tenho, tudo online. No celular, que toda hora que toca, me coloquei no modo avião, toda hora, graças a Deus, pessoas me chamando, pessoas de outro país, pessoas que nunca me viram, mas pela minha índole e pelo meu caráter, pela indicação de outras pessoas que viajaram comigo, falaram assim: ó, compra passagem na mão dele que ele é correto. Lá você não vai ter problema de furar com você, de tomar golpe, nada disso. Lá vai ser coisa honesta. Aí as pessoas vêm chegando e falam: olha, o fulano de tal me indicou. A indicação boca a boca é muito importante, né? Então, graças a Deus, a Eusef Tu, ela tem crescido cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. E através da Eusef Tu sendo abençoada, né? Eu não falei do projeto abençoar aqui, né? Mas tem um projeto abençoado também, através da Eusef Tu ser abençoada, tem um projeto abençoar onde eu abençoo vidas também, né? Onde que eu faço festivais de pipa, onde que eu libero pipa para as crianças e adolescentes. Não é criança não, adolescente, homem velho, novo, libero pipa para eles à vontade, os caras chegam lá, ô, pastor, libera a pipa, através do projeto Abençoar, onde que Deus agraciou eu, Cef Tu, e eu aprendi uma coisa, eu aprendi também o quê? Ajudar também o povo também, eu faço evento, faço festival de pipa, faço torneio, invisto dinheiro nisso aí, no lazer de criança, adolescente, de homem velho, não importa, eu ajudo, irmão. Porque, tipo assim, eu aprendi uma coisa, né? Se Deus te deu condição, está te dando, você tem que abençoar o próximo. Quanto mais você abençoa, mais Deus te retribui. Né? É a lei da multiplicação, né? Você abençoa a lei da plantação, melhor dizendo. Você abençoa, você planta e Deus te dá uma colheita extraordinária em nome de Jesus. Então eu sei que tu vai crescendo cada vez mais, a gente vai honrando cada vez mais pessoas, vai abençoando cada vez mais Bacana, e vai bacana. crescendo em nome de Jesus. Sim. Gustavo, qual conselho que você dá aí para o jovem que quer empreender? Quem quer empreender hoje? Você falou aí de vender colega, achar sapato. Qual uma dica que você dá aí para quem quer empreender? Então, tio Mini, a dica que eu dou à pessoa que quer se tornar um empreendedor, a pessoa que quer
ter o seu próprio negócio, a dica que eu dou é essa, olha só. Examina, né? Examina, olha para você aí, pensa aí, o que você tem um dom de fazer. Ah, eu tenho um dom de vender um pastel ali, eu tenho um dom de, de ser um influencer digital, eu tenho um dom de ser agente de viagem, como o pastor Gustavo aí, eu tenho um dom de ser um barbeiro. Olha só, você vai pegar esse dom que você tem e você vai aperfeiçoar esse dom e você vai falar assim, olha, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão. A decisão vai ser essa. Tô falando, sai do seu serviço, não. Você vai fazer o quê? Você vai, se você estiver trabalhando em carteira assinada, você vai tirar um tempo do seu dia, você vai começar a aplicar essas técnicas que você tem aí. Ah, eu vou ser um barbeiro. Chama o seu colega aí, faz o curso, né, de barbearia no seu tempo vago, chama o seu colega aí, vai, faz o corte dele, começa com um, começa com dois, começa com três, daqui a pouco você vai estar uma multidão de pessoas ao seu redor querendo o seu corte personalizado. Você tornou barbeiro. Aí você abandona a CLT, abandona essa carteira assinada e vai para o empreendedorismo. Registra CNPJ, né, abre a conta no banco. Aí seus clientes, vai chegar cliente aí, porque você tem que Deus vai enviar. Se você trabalhar naquilo que você ama, vai crescer com certeza e você vai crescendo. Você, eu quero ser uma vendedora eu quero ter uma loja aí de vender roupas, né? Tudo da mesma maneira. Não precisa abrir porta. Não tem dinheiro para pagar aluguel, não. Começa online, faz online, pega umas peças de roupa aí, compra na internet, lugar seguro, começa a vender uma peça para outra, divulga na internet, você vai divulgando, daqui a pouco vai crescendo, 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 Deus abençoando, eu tenho certeza que você vai crescer também. Mas o primeiro passo, Tio Bim, tem que ser dado. Se a pessoa não der o primeiro passo, a pessoa não vai conseguir realizar o projeto da vida dela. O primeiro passo tem que ser dado. Bacana a dica do rapaz aí, ó. E olha que é um empresário de sucesso, né? Igual ele já narrou aqui, já foi em diversos países. Você não começou grande, né, Gustavo? Sempre começou do degrau 1. É isso aí, começar pequeno, né? Igual você perguntou sobre os países. Esse ano agora, inteirou o 16º país que eu fui, né? 16 países? 16 países. Eu fui no o último país que eu fui agora foi como é que é o nome daquela ilha, gente? Próximo ali a San Andres, né? Eu passei nessa ilha, né? Colômbia, o nome da ilha, gente. Agora não tem como falar, são tantos países, graças a Deus, né, que Deus me levou, mas no decorrer da conversa eu vou me lembrar. E lembrando que tudo, sabe? Tudo é permissão de Deus e Deus abençoou. Se não fosse Deus, em primeiro lugar, e se não fosse a agência minha, eu não tinha acontecido tudo isso na minha vida, não sabe? Que graças a Deus, tem clientes meus que Deus envia que eu fico assim, ó, de boca aberta, tio, fala a verdade. Inclusive, tio, a minha intenção agora é que o CFTU venha se tornar o quê? Reconhecida, não só aqui em Santo Novos, mas sim em vários lugares do mundo, né? E também em outros estados do Brasil também. O que eu quero fazer? Eu tenho já alguns parceiros já que têm disponibilidade de lançar uma franquia do CFTU, de reconhecer o CFTU lá como empresa dele, né? Levar a sério, levar o nome do CFTU, né? Outras pessoas, eu quero ajudar outras pessoas a chegar até mais longe do que eu cheguei. Como? Eu vou passar o passo a passo de como a pessoa vai se tornar uma pessoa top, uma pessoa assim, ó, excelente no ramo de viagens, assim como eu fiz da Youcef Tour se tornar uma empresa assim, diferenciada, onde pessoas me chamam no WhatsApp toda hora aí, clientes do exterior, pessoas, né, pagando em dólar, pagando em euro, pessoas pagando cartão de crédito. Então, irmãos, tudo isso aqui, sabe, é um privilégio, sabe, você trabalhar em casa, né, não precisa ficar aguentando falação de patrão na cabeça, você mesmo seu patrão, você mesmo vai comandar o seu negócio aí. Então, tipo assim, agora eu estou num foco agora aqui da Youcef Tour, ela ser conhecida também em outros estados também do Brasil, não só aqui em Minas Gerais, mas também em outros estados do Brasil. E eu quero convidar você que vai ver esse vídeo aqui, né? Você que sentiu no seu coração esse chamado para o turismo, eu senti no meu coração esse chamado para o turismo também. Eu quero empreender também no ramo de turismo, porque eu quero, né, realizar o meu projeto, meus sonhos. Eu quero ser um empreendedor onde que eu vou ajudar pessoas a realizar sonhos, ajudar pessoas a realizar projetos, onde que eu vou ter a independência financeira, onde que eu vou poder realizar sonhos, né? Ajudar pessoas. Então, olha só, eu quero convidar você que foi chamado exatamente agora para também vir para esse lado do turismo, né? Eu quero aprender esse negócio aí. Então, eu estou fazendo um convite para você. Você também vai acessar o grupo do WhatsApp que eu vou lançar depois aí. Entra nesse grupo aqui, que lá está o quê? Os novos agentes de viagens tops do Brasil, onde eu vou passar todas as técnicas e dicas de como você vai vir para esse mercado de bilhões, ok? Deixa eu ver o que é bilhões, porque o turismo ele movimenta bilhões um ano inteiro só no Brasil, imagina fora do Brasil. Né? No Brasil, o turismo movimenta bilhões, né, de reais. Porque é um ramo todo mundo quer viajar, quem não quer viajar? A minoria que quer ficar aí não quer viajar nem nada, mas a maioria quer viajar, realiza um projeto de ir com a família para a praia, realiza um projeto
para a família, para Disney. Hoje mesmo está embarcando um cliente meu, um abraço para ele, pastor Diego, está embarcando com a família dele lá para Portugal, vai na Disney, vai em Roma, vai em Paris, vai na Itália, tudo através do Youssef Tour. Ele e a família dele. Então, olha como é que é importante. Planejou, chamou o Youssef Tour, contratou o Youssef Tour, fiz para ele pacote, vendi para ele a passagem aérea, arrumei para ele seguro viagem, fiz para ele, comprei os ingressos para ele para Disney, né? Tudo a Youssef Tour, né, tem feito para ajudar as pessoas que têm projetos aí, sonhos realizados em viagem. Gustavo, a gente estava falando aqui de viagem, agora eu queria ir para o lado um pouquinho de intimidade. Você tem algum sonho? Então, Etiomin, sonhos, né? Todo ser humano tem sonhos, né? Graças a Deus, já realizei muitos sonhos já, né? Deus preparou vários sonhos realizados para mim, promessas se cumpriram, né? No decorrer dos anos eu vejo as promessas se cumprindo cada vez mais. E sonho mesmo, né? Eu tenho sonhos, sim, de conhecer outros países ainda, de levar a palavra em outros países aí que eu não levei ainda. Eu tenho um sonho de ir em Moçambique e África, eu não fui em Moçambique e África ainda, onde já tem pessoas esperando lá já para ouvir a palavra. Em Moçambique e África, eu sei que Deus vai realizar esse sonho. Eu vou levar mais pessoas comigo ainda, né? Outros pastores também, para pregar a palavra também lá em Moçambique e África. Bacana. Sonho de abençoar as Abençoar isso aí. pessoas. E a gente está chegando ao finzinho aqui do nosso bate-papo, né? E eu queria vir com uma pergunta. Gustavo, pastor Gustavo, tem alguma coisa que você faz que as pessoas nem imaginam que você faz? Eu faço isso e as pessoas nem sabem. Então, ô tio Minho, o que acontece? Eu, até um ano retrasado, né? Olhando para você assim e fala assim, ó, não, Gustavo, não faz isso. Então, tio Minho, até um ano atrasado, até o ano passado, né? Até um ano passado eu andava de moto, né? De trilha, de motocross aí, mas sem fazer muita extrapolância. Pastor, né, de moto? Ficar emendando ramos, negócio de pular. Não. Eu ia mais, né? Ganhava mais na curva, né? Inclusive, do William, né? Me ensinou muito a curvar lá na pista, lá, as técnicas de curvar. Eu ganhava mais do pessoal de corrida era na curva, né? Aprendi muito a curvar bem e tal, mas negócio de emendar rama, pulando rama, emendando, não arriscava muito assim, porque eu nunca fui desse fã de ficar arriscando. Mas um hobby que eu tinha era motocross, vendi minha moto, mas é uma coisa que eu sei praticar bem, motocross, trilha, sei andar bem. Muitas pessoas talvez não sabem que eu sou fera nisso aí. Bacana, bacana. Inclusive fiz um curso com o Eric Garcia também, campeão brasileiro, né? Um cara top, que tem, inclusive tem no canal dele do YouTube lá, o Eric Garcia, você pode ver, tem um vídeo meu lá, onde eu trouxe a turma de pessoas para fazer o curso com ele. Eu fui o líder, né, dessa turma, aqui em Sabinópolis, aqui no CT do William ali. Foi bem. Você tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está vendo esse vídeo nas redes sociais? Quer deixar alguma mensagem? Então, Juminho, sim. A mensagem que eu quero deixar para você que está vendo esse vídeo aí, para que você não venha desistir do seu projeto, né, da sua história, da sua vida, das oportunidades que Deus te deu, para que você venha prosseguir, né, na sua chamada, nos seus sonhos que você tem para cumprir nessa terra ainda. Eu tenho certeza que, apesar talvez de algum problema estar passando, alguma situação adversa, saiba que Jesus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que tudo é uma fase na vida, né? Existem tempos ruins, existem tempos bons, existem dias de tempestade, existem dias de sol. Eu tenho certeza que isso é só uma fase, né, que nós estamos passando, e talvez a pessoa está passando um problema, saiba que Deus está no controle de tudo, e pode ter certeza que o seu projeto, o seu sonho vai ser realizado sim, eu tenho certeza disso. Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo, pela participação aqui do nosso segundo episódio do podcast com o Tio Minho. Amém. Youssef Tour, realizando sonhos. Obrigado, Tio Minho.